Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, boa noite a você, começando o nosso espaço para refletir, porque o corpo adoece, como você se sente quando as coisas acontecem à sua volta. Isso tudo opera um mecanismo emocional, todo um gatilho de sentimentos energéticos e cria-se todo um campo interacional com a vida. A metafísica da saúde, ela busca a identificação do que se passa ao redor, mas mais do que o que se passa, é o que você faz com isso que acontece. Eu costumo dizer que o importante não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Isso é importantíssimo. Portanto, pegar uma condição interna, emocional e começar a perceber o que te levou a sentir assim, por que aquilo desencadeou, você iria para um horizonte de consciência, de percepção. E o corpo vai manifestando, mostrando a direção desses estados emocionais. Quando, por exemplo, o organismo é afetado numa determinada área, é porque certos aspectos ocorreram com você naquele sentido. Por exemplo, quando se trata do ambiente, a interação com a realidade, participar do que acontece na sua casa, no seu trabalho, é a respiração. Então, quando há um sintoma respiratório alterado, é porque essa condição emocional, ela está afetada com a atmosfera, os supostos acontecimentos, essa conjectura tudo de certo e errado, devo, não devo, de crítica, de autopunição, de baixa estima. Vamos fazer uma coisa? Vamos olhar para a vida, mas com um olho da nossa essência, com um olhar mais espiritual, com um olhar mais essencial. E vamos lidar com o processo como se estivéssemos numa grande engrenagem, num grande momento onde as coisas aparecem, e a gente pode lidar com elas, e aquilo que nos acontece, a gente pode não se afetar tanto com aquilo e realmente ir desenvolvendo uma outra ótica, um outro horizonte. Aprenda a lidar com a realidade, com aquilo que está se passando, de uma forma mais leve, menos mental e mais emocional, e mais espiritual, com maior sensação. Isso é fundamental. Às vezes a pessoa chega e fala, estou desesperado com uma situação. Você vai lá, entra no contexto, com o tempo aquilo vai passar, tem aquelas célebres frases assim, tudo passa, isso também passa, e aí você começa a relativizar. Às vezes vem aquela pressão daquela angústia, aquele sentimento difícil, aí você lida com a questão dizendo, tá tudo certo, tá tudo bom, nada vai dar errado, porque deu tudo certo na minha vida, cheguei até essa idade, cheguei até esse momento, acontecendo de uma maneira muito gostosa. E você não vai percebendo que tudo vai se encaixando. Quando você tiver aquele lance, aquela pressão no peito, para sentir mal, pense assim, tá tudo certo, não tem porquê eu ficar mal, está tudo certo mesmo. Ah, mas tem aquela questão, tá tudo certo, vai passar. E aí vem aquela pressão da ansiedade, querendo resolver tudo num imediatismo. Não precisa, deixa fluir, as coisas elas acontecem. E aí a gente vai percebendo que tudo vai passando, a gente vai superando, a gente vai chegando lá na frente e vendo que demos conta do recado, que as coisas não eram tão feias quanto a gente pintava, a gente achava que ia ser pior, assim passa. Às vezes você se vê no presente e fala, por quantas eu passei, por quantas situações atravessei. Você aí está pensando o que vai ser depois, agora, com isso, com aquilo, aquela situação. O quanto isso é pequeno olhando para a tua vida inteira. Isso vai passar, isso é momentâneo, isso é muito pequeno para a sua capacidade de mudar a realidade e alcançar bons resultados. Nessa semana, 18 de fevereiro, tive o meu aniversário, fiz os meus 56 anos, deliciosamente, e tive muitas expressões de carinho. Aliás, quero agradecê-las pelo Facebook, Instagram, no canal do YouTube, as pessoas que me acompanham. Muitas felicitações, carinho, abraço, e a gente vai percebendo que o quanto a gente faz diferença na vida das pessoas. Apenas de estar aqui, de pedir para que elas olhem para si, que elas procurem ver os seus sentimentos, perceber o que elas carregam dentro delas e tirar a importância do que está em torno dela. Se há problema, dificuldade, passa. Se é uma visão do outro a seu respeito, eles mudam ou é deles.
Cada um fica com aquilo que pensa, com aquilo que vê. Então, se eles pensam algo a seu respeito, que eles ficam com aquele pensamento. Se eles estão vendo algo em você, é a visão deles, é a ótica deles. Então você vai passando pela vida e percebendo que as coisas não são nem tão grandes, nem tão drásticas assim. E aí você vai realmente relativizando. Ai, faz aquele atropelo, aquela coisa toda. Logo vem uma situação que faz você parar e rever. Uma doença, uma situação inusitada, e você fala assim, puxa, eu dei importância às coisas tão insignificantes. Isso sim vale a pena. Tenho saúde, estou presente, tenho amizade, as coisas estão andando, isso é importante. Olha, você está trabalhando, está atuando num cenário, está em casa, tem uma família, está com pessoas benquistas, vai passear, vai se divertir, vai relaxar, vai descansar. Olha essas coisas gostosas. E você vai se nutrindo de um conteúdo positivo. Então, quando você olha pela vida, como agora no aniversário, quando as coisas acontecem, você fala assim, por quantas eu já passei, quantas eu já vivi, no que eu me tornei, e olha onde estou hoje. Que delícia! E aí você passa a relativizar mais as coisas e racionalizar menos e pensar menos, porque a racionalização, a nossa mente, a nossa cabeça, ela critica, ela julga, ela condena e ela cria tantos conflitos, tanta turbulência, e a energia vai nesse rio do desconforto, das situações complicadas. A energia é como as águas que descem, rolam pelo leito, formando um grande rio, e aí você tem uma condição toda que vai se tornando um campo emocional, e aí você tem uma característica emocional e vai atuando no corpo positivamente, quando os teus pensamentos, os teus sentimentos, e cria um campo de energia sempre elevado, positivo, e negativo quando o conflito, a crítica, isso tudo. Muito do mal está dentro de você, está dentro de você. Ah, isso me faz tão mal, porque eu vejo de um jeito. Ah, isso é tão ruim, porque eu coloco um componente de negatividade e torna isso ruim. Você pode mudar tudo, a chavinha está dentro de você. Ah, mas e fora? Fora tá, se encontra, mas e dentro? Isso é que interessa, isso é que importa. Vamos mexer nessa chavinha? Claro. Ah, e a pessoa não sei o quê, é o jeito dela. Ah, essa situação pode, se vier, eu dou conta, eu vejo o que faço. É uma coisa que a gente cria tanto tormento, atropelo, é tudo na nossa cabeça. Vamos descer no elevador do sentir e estabelecer uma relação com as sensações, sentimento, e isso cria uma condição saudável emocionalmente e o corpo se mantém bem, se mantém com saúde. Eu estou ao vivo no 31710221 e o 32624490. Você pode ligar e fazer uma pergunta sobre uma doença? Qual? Sabe que ela é um grande apontamento da área da vida conflituosa e do tipo de sentimento que você está provocando dentro de você. Então, enquanto você liga 31710221 ou 32624490, eu quero convidar você para o dia 29 de fevereiro, último final de semana, último sábado de fevereiro. Nós vamos ter a semana que vem carnaval, quarta-feira de cinza. Quando for na quinta-feira, já retornamos às atividades no Espaço Integração Ananda, dia 27, 28 sexta, 29, Metafísica da Saúde, um módulo falando das glândulas mamárias. Você, mulher, aprenda a lidar com a qualidade do sentimento. E toda essa qualidade de generosidade, de afetuosidade, a interação amorosa, afetiva. Glândulas mamárias é o tema do módulo de Metafísica da Saúde do sábado, dia 29. E também sobre o câncer, esse mal que afeta mais do que o corpo, nossas emoções, profundos sentimentos abalados. Vamos aprender como constituirmos uma trajetória de vida que nos leva a um obstáculo físico dessa proporção e às vezes até ameaça por fim a nossa encarnação. O aspecto metafísico na leitura do câncer. Na Metafísica da Saúde aprendemos, estudamos a respeito disso e no sábado, dia 29, vamos ter esse conteúdo para ser desenvolvido lá no Espaço Integração Ananda. O nosso site, valcapelli.com, Valcapelli com 2 L's e no final, ou o telefone 5072-6448. Já temos alguém na linha, na Técnico Tomás. Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem?
Andréa. Você fala de onde, Andréa? Eu tô aqui na Faria Lima, no trânsito, saindo do trabalho. Que delícia! Delícia! Olha, indo para casa, a maioria das pessoas que acompanham a gente no carro, no trânsito. É o momento para a gente refletir, ouvir Val Capelli e viver esse momento. É exatamente esse momento, no trânsito, mas com uma energia boa. Gostoso, querida. Pois não? Então, o que eu tenho sentido, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Isso é uma característica minha e até por uma série de fatores eu estou passando por um momento, assim, de, digamos, muitos desafios simultâneos. Tá. E o que eu tenho notado é que o meu intestino, ele está sentindo isso de alguma forma, com certeza. Porque, assim, ou eu fico extremamente com prisão de ventre, presa, né? E na semana passada eu tive, assim, um episódio ao contrário e que eu fiquei essa semana inteira ruim, né? Assim, com o eu tive intestino preso, alguma coisa assim? Não, na verdade, assim, eu tive um episódio de solto e eu fiquei a semana toda parecendo que passou um caminhão em cima de mim. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, eu queria saber o que eu posso fazer, porque eu acredito muito em cromoterapia, eu tenho minha luzinha lá, né, que eu ouço o seu programa, eu vejo que você sempre recomenda essas luzes. Então, assim, eu queria uma dica do que eu tenho que fazer, eu não estou dormindo muito bem também, por conta, né, desses fatores. Perfeito. Eu queria uma orientação sua sobre esse quadro, assim, meu, que às vezes bate uma tristezinha, uma angustiazinha, uma ansiedadezinha, daí fica aquela maravilha, né? Não, aí fica uma argamassa muito densa, completo. Um pacote aí que nos faz muito mal. Eu te falo a respeito de cada ponto desse, passo uma dica cromoterápica, vai acompanhando aí o programa, tá bom, André? Perfeito, muito obrigada. Beijo, querida. Olha só, uma questão curiosa. A ansiedade que a André começou a falar é a dificuldade de pertencer ao agora. Eu não estou pertencendo ao agora, eu não estou integrando com o momento, eu estou deslocando para ali na frente, o depois, o além, este agora. Então, quando eu tenho dificuldade, ou não estou vendo solução, ou não está sendo agradável, lidar com o presente, há uma tendência mental racional de deslocar para o futuro, ou colocar componentes que estão fora do que cabe àquele momento. O que cabe para esse agora? Isso é importante e tentar pertencer o máximo a esse agora. E uma coisa interessante, porque as situações ficam difíceis de serem resolvidas se eu não estou pleno, absolutamente ancorado nelas. Então veja, a ansiedade desloca a nossa percepção do momento, da ocasião, tira a capacidade de lidar bem e conseguir o melhor resultado. E vamos ao intestino agora. O intestino, metafisicamente, o intestino grosso, é essa minha condição no presente, é aquilo que eu sinto, é a minha vontade, é essa qualidade de integrar a meu jeito, tornar gostoso, independente do que é e o que acontece. Como começamos a falar no início, né? Trânsito, engarrafamento na volta para casa, mas que gostoso, eu estou aqui ouvindo Val Capelli, tirando umas dúvidas minhas. Então, é disfuncional, porque bom seria se eu estivesse em casa, no meu sofá, descansando. Tá? E a nossa conversa não acelera, não abre o caminho no trânsito e nem faz um teletransporte para lá. Aliás, se você fizer, é ansioso, já começa a pensar em casa, já começa a providenciar uma estratégia para o depois, já começa a entrar no carnaval, no feriado, quando ainda é quinta-feira, quando você ainda está no trânsito, e aí você desloca desse presente. Então, o que seria o intestino? É quando a nossa essência não participa do momento, da vida, da estratégia. Então, olha que interessante, eu me desconecto, a razão me leva para qualquer lugar e eu não pertenço a esse lugar. No sentido de sentir, curtir, aproveitar. A prisão de ventre, metafisicamente, é quando você racionaliza demais, especula mentalmente em exagero e flui menos. Então, muita estratégia, muita elucubração, muitas perspectivas e possibilidades, e falta um componente bem consistente na ação. E então existe essa fermentação intestinal que cria os gases, em vez de ter um deslocamento do bolo fecal no colo do intestino grosso, no intestino grosso. Então você não tem uma boa fluidez das suas coisas, um bom despojar nas atividades, você não se joga, não se lança, não se deixa acontecer, e aí o intestino prende,
tá? Quando eu me reprimo, ou ele solta demasiadamente, quando eu não sei usar, quando eu vou quase numa síncope de quase que ultimato e no desespero, quando na verdade deixa eu resgatar a minha essência nesse momento, deixa eu curtir a Andréia durante o deslocamento, deixa eu ficar comigo nessa hora, aproveitar, olha só, a minha cidade, estou transitando por ela no meu carro nesta noite de quinta-feira. Olha que delícia! Isso é uma coisa gostosa. Você pode fazer uma respiração. Traga para você um obrigado por fazer parte desse momento da minha vida. Você traz esse gesto de acolhimento e essa atitude de agradecimento. E aí você externaliza na expiração, eu faço parte disso tudo. Isso é a minha vida e eu vou fazer dela a melhor história. Inspira, obrigado vida. Expira, porque eu vou viver intensamente cada momento. Isso é importante, né? Cromoterapicamente, para a ansiedade é o azul. Uma lâmpada azul é necessária para André, que fala da ansiedade, também pela dificuldade de dormir, acenda uma luz azul no quarto na hora de dormir. Para essa questão intestinal, indica-se o verde, tá? O verde é uma cor indicada nesse sentido, também com o azul, porque ajuda em todo o processo, o metabolismo. Então, verde com azul, num banho abdominal e passando a luz nessa região abdominal, no centro do peito também, para ajudar na questão da ansiedade, desse estado todo deslocado, para sentir uma coisa gostosa de alma pertencendo a esse agora. E o azul é a cor da alma, que sugere que a alma se manifeste no presente. Em se tratando de presente, eu tenho um presente para mim, alguém na linha? Sim. Olá, boa noite, tudo bem? Bem, Ah, que beleza. Falo com quem? com a Maria aqui do bairro da Penha. Delícia, Maria. O que você traz para mim, querida? Qual é o assunto? Então, meu amor, Hum. eu tenho o olho seco e agora eu fui no oftalmo, ele falou que eu tenho um pouquinho de catarata. Certo. Aí eu escutei, uma senhora falar com você que ela faz compressa de rosas brancas. Certo. Agora, eu não sei se a pétala é pequenininha ou grande. Uhum. Eu não sei como foi a dica dela. Eu vou te dar uma dica com cor e também até uma compressinha que você pode fazer com água solarizada. Vou dar uma sugestão nesse sentido, porque essa da rosa eu não peguei, eu não poderia te retransmitir. Mas eu vou te dar uma dica de cromoterapia para você usar para esse olho seco, às vezes à noite e tudo, para você acordar com ele melhor. Tá bom, querida? E também um pouquinho de catarata. Isso, falo que com uma cor para você estar aplicando, para você usar e fazer uma mentalização. Tá bom, querida? Tá bom, eu vou ligar o rádio, eu vou correndo, tá? Isso. Ou então você fica aí ouvindo que eu vou te passando no ar, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha só, o olho, a cor que a gente usa é o azul. Mais um tom de índigo, mais um azul. Pega uma lâmpada azul. Então, uma dica é fazer um banho com luz. Como assim? Acende a luz azul e passa na região do olho. Porque a cromoterapia fala na cor índigo, o anil. Mas a luz que a gente consegue vem naquela cor azul bem encorpado, aquela lâmpada azul que você tem no mercado. O dia que você achar uma lâmpada dessa, compra e instala num soquete e acende próximo aos olhos. Isso é um procedimento. Vai ajudar no processo da umidade, tá? E também o verde. Se você tiver também uma lâmpada verde, pode também aplicar que ela amolece essas estruturas. No caso da cataratas, cromoterapicamente, vai ajudar nesse sentido, porque o verde é considerado um amolecedor das estruturas enrijecidas. Então essa catarata é um processo de enrijecimento de uma membrana que vai cobrindo o olho, e o verde seria uma cor de amolecimento. Então são duas cores usadas como lâmpada. Mas uma outra dica é solarizar a água. Pega uma água filtrada, põe num recipiente, numa vasilha de vidro, e envolve com papel celofane na parte de fora, para que você tenha a luz que penetra na água com a energia da cor do papel celofane ou de uma garrafa de vidro azul bem vivo, um azul bem forte. E você leva ao sol, põe a água, tampa direitinho, põe essa água, leva ao sol, deixa umas 2 horas ali, tá? Depois pega uma gazezinha, um algodão,
umedece ali e põe no globo ocular. A energia do azul vai penetrar nessa região e vai agir cromoterapicamente para essas condições dos olhos, tá? Então fica aí a dica, é só fazer, que é algo muito prático. Água solarizada e você faz uma espécie de compressa com ela. Essa água é bem limpinha, uma água filtrada, faz uma compressinha, não precisa ser de olho aberto, fecha o olho, aquela compressinha gostosa, a água vai energizando a região. Tá bom? Essa é a dica da cromoterapia. Temos mais alguém na linha? Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Você fala com o João. João. Pois não, João. O que você traz para mim? Que pergunta você tem, João? João, eu tô chegando nos 40 anos. E tô assim, a minha resistência sexual tá caindo muito, João. Val, desculpa. Claro. Claro. Tá caindo muito. Então, assim, eu queria saber o que pode ser que tá acontecendo energeticamente comigo. Tá. Eu vou te dar uma dica metafísica e cromoterápica, tá bom, querido? Ok. Acompanha no rádio que eu te passo umas dicas legais. Bom, a resistência, ou seja, a potência física, sexual, o interesse sexual masculino, feminino, a atração, isso tudo é o âmbito do prazer, da satisfação. Então, quando a vida não é vivida de maneira prazerosa, satisfatória, agradável, aquele encantamento, o baixo nível de satisfação e prazer existencial pode ocasionar essa baixa resistência sexual, na intimidade, desinteresse sexual. Então vamos pensar assim, se na cama não está bom é porque viver não está valendo a pena. Exatamente. Viver onde? No trabalho, aqui, lá, aquela chama, aquele encantamento, aquele elan de vida, aquela coisa gostosa, que bacana, muito obrigado, tchau, olá, aquela coisa gostosa, isso se torna sensual, isso se torna agradável e metafisicamente dá uma condição saudável para a condição sexual, para a questão da intimidade, ok? Então resgate o prazer existencial. Cromoterapicamente, a luz verde, laranja, são cores indicadas nesse sentido, tá? Até o vermelho, tá? Você pode visualizar, você pode pegar uma lâmpada, está sentado num sofá, coloque ao lado, num abajur verde, principalmente o laranja, que vai criar uma situação cromoterápica saudável. Bom, chegou o final do programa, depois dessas dicas todas, tá vendo? Tudo está na sua mão, você tem poder de ser feliz, o poder de transformar o que não te faz bem, desde que você atue pertencendo à realidade e faça parte desse agora. Esteja no caminho, caminhando com intensidade, seja dirigindo, seja deslocando na cidade. Quando chegar, chegue chegando, chegue atuando, chegue pertencendo, incorporando o momento de vida, que é preciosíssimo, você faz parte dele. Vive intensamente cada momento da vida, que a sua experiência vai valer a pena. Fico por aqui desejando a você um carnaval maravilhoso. Para conhecer o meu trabalho, acesse valcapelli.com, as viagens, os cursos, valcapelli.com. Um grande e carinhoso abraço e continue me acompanhando pelas redes sociais ou aqui pela Vibe Mundial. Boa noite. Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli.